de participar aqui do nosso 10º simpósio. E agora, neste momento, eu não sei se vocês se lembram, mais cedo eu falei para vocês que vocês vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho de uma organização não governamental, não visa lucros, e que ela é chamada Hearing the Call. Tenho tido a oportunidade de trabalhar junto com o Hearing the Call nesses últimos 4 anos. Nesses últimos 4 anos, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes com eles para a África e fazer doação de aparelhos auditivos, implantes auditivos, equipamentos, treinamento. E, neste momento, eu vou convidar, então, a equipe do Hearing the Call, representadas pela Nora. So, Nora, I'm very happy having you here. I was just explaining how I am amazed with everything that Hearing the Call does. I had some opportunity to travel with you guys and to see with my own eyes what you do in Zâmbia. E eles têm esse projeto social em vários outros países e eles vão mostrar isso para vocês aqui agora. So, Nora, please come. And Renata Cho. I am very, very happy because you're here, Nora. You know how I admire you and all the Hearing the Call members. So please feel free. Don't need to hurry. Do we need to? No. Do we need to hook this up before we start? A Nora me perguntou, você está nervosa? Eu falei, não, estou ótima. Aí depois que eu caí ali, agora eu estou. Now I am nervous. Francisco will help me. So. But I'm okay. So the video come first? No. So this is the video, the link for the video. But it's also at the presentation. Okay. The link of the video was there also. Okay. So you. Okay. Not here? Okay. All right. Good afternoon, everyone. It is such an honor and a pleasure to be here with you today. Boa tarde a todos. É prazer e uma honra estar com todos vocês hoje. And it has been such an honor and a pleasure to work with Dr. Fayaz, his wife Juliana, and our audiologist Renata, and his whole team at IBO. É também prazer e uma honra trabalhar com o Dr. Fayez, a esposa dele, Juliana, todo o time do IBO e também com Renata. It's a pleasure for me. And it's such a pleasure to be here with you because what you do every day to help people hear better is so incredibly important. É prazer porque tudo que vocês fazem todos os dias com essas pessoas é tão importante. In fact, is this on? In fact, Helen Keller said, hearing is one of the most vital senses because it sets our thoughts astir and it keeps us in the intellectual company of humankind. A audição é sentido muito importante. Eles nos coloca na mais alta humanidade que podemos ter. Isso mesmo. So my husband and I are audiologists from the Midwest in the United States, and we have been practicing for 25 years. Eu e meu marido somos audiologistas em Indiana, Estados Unidos, e temos praticado audiologia por 25 anos. But in 2010, we decided it wasn't enough
to just help the people that could afford our services. Mas em 2010, nós decidimos que não era o suficiente apenas ajudar as pessoas que poderiam comprar algum aparelho auditivo. So we started to form the idea of hearing the call. Então, nós tivemos a ideia do Hear the Call. We wanted to attract the most passionate and committed hearing care professionals that wanted to join with us to help the estimated 430 million people living with disabled hearing. E nós começamos a convidar os melhores audiologistas, né, e que tinham também esse chamado para ajudar as pessoas com problemas auditivos, que são cerca de 430 milhões. The World Health Organization estimates that 80% of that 430 million people living with disabled hearing loss live in places with very little or no access to hearing care. E a OMS estima que desses 430 milhões de pessoas, 80% vivem em locais em que eles não têm a possibilidade de cuidar dos problemas auditivos. And so Hearing the Call looks for people to partner with so we can go into the communities and reach the people on the margin. Então, o Hear the Call vai até essas pessoas para alcançar essas pessoas que vivem na margem. In 2023, a small miracle happened for Hearing the Call. Em 2023, um pequeno milagre aconteceu no Hear the Call, para o Hear the Call. The world's largest YouTuber, Mr. Beast, called us to partner with him to fit 1,000 people with hearing aids. O super famoso Mr. Beast, o YouTuber, nos chamou para distribuir 1,000,000 aparelhos auditivos. And he wanted to come to Brazil. E ele queria que a gente fosse para o Brasil. Nós tínhamos que estar inclusos nessa ação, right? We should be in this action, the Brazilian people. Yes. And so I met with a friend who used to live in Brazil, and she called Dr. Fayaz. Então, eu encontrei uma amiga que antes morava no Brasil e ela entrou em contato com o Dr. Fayez. And asked the impossible question, can we bring a team to Brazil and fit 200 people that you have identified with hearing loss, and we'll be here in 2 weeks. E fez a proposta que parecia impossível. Será que daqui a 2 semanas a gente consegue adaptar aparelhos auditivos em 200 pessoas? Most human beings would say, no, it's impossible. A maioria dos seres humanos diria não, é impossível. Dr. Fayaz said, yes, we will do it. Dr. Fayez disse, sim, vamos fazer isso. And so here, that began the relationship of Hearing the Call and Brazil. E então nós começamos essa parceria do Hear the Call com o Brasil. And this year, we came for the 4th time to partner in Brazil. E esta é a quarta vez que nós estamos aqui no Brasil. And I am going to pass the microphone to Hinata, who is the audiologist that when we leave, our team leaves, she sees everyone for follow-up and makes sure that they are so well taken care of. Eu vou passar o microfone, então, para a Renata, que é a audiologista que tem seguido esses pacientes depois da doação que eles recebem. Thank you very much. É uma grande responsabilidade falar aqui pela Hear the Call. Me completem, por favor, se eu esquecer de alguma coisa. Essa audiologista, essa pessoa que ela encontrou, que morava no Brasil, que encontrou o Dr. Fayez, merece, né, ser mencionada aqui, que é a Christine Turri.
Pode, por favor. Nora, I would like to just talk some words because it's really something different what happened. Christine, olha como as coisas são feitas. Eu acredito em Deus, em tudo que eu faço. E essa Christine, que é uma grande audiologista hoje norte-americana, por acaso ela nasceu no prédio onde eu passei minha infância em Goiânia, onde eu nasci. E ela foi quem ela lembrou. O irmão dela é neurocirurgião aqui em Brasília. Olha, são coincidências que a gente costuma dizer que são Jesuscidências, né? Coisas de Deus, né? Então foi como a Chris entrou em contato comigo. O irmão dela é meu colega de infância, é neurocirurgião e opera comigo aqui. E ela se tornou fonoaudióloga nos Estados Unidos. Christine Turri. Sim, é uma pessoa querida que não pôde estar dessa vez, mas esteve em todas as outras viagens, né? Então, vou falar um pouco para vocês dos números brasileiros. Então, a primeira ação, né, essa do Mr. Beast, foram 200 pessoas alcançadas, da noite para o dia. Eu também acabei ficando sabendo da ação um dia antes, aí corri lá para o IBO para tentar ajudar. E aí, não contentes, eles voltaram, ainda acho que foi em setembro, e aí doaram aparelhos para mais 200 pessoas. Então, em 2023, foram 400 pessoas, 400 in 2023 people. E aí, a ação, então, aí depois... E aí, o bichinho Brasil picou eles, e aí eles voltaram em 2024. E aí, 153 pessoas foram alcançadas. E agora, essa semana, 170 pessoas. O objetivo principal, então, da ação é restaurar a audição das pessoas, né? Então, essas são as pessoas que a ação buscava. Então, vou contar só um pedacinho das histórias mais emocionantes que aconteceram agora essa semana, tá? Então, ali no primeiro slide, na primeira foto, a gente tem uma mocinha que estava com muita vergonha de usar o aparelho auditivo, sentindo muito constrangida. E aí a gente tinha essas duas voluntárias, uma era tradutora e a outra uma audiologista do Hear the Call, que eram implantadas, as duas. E aí elas foram trazer, de forma muito empática, né, qual que era a dificuldade auditiva que elas tinham, como era o implante coclear, o que era, para convencer essa mocinha a usar o aparelho. Isso foi super emocionante. Ali a gente tem uma outra menina, né, na outra foto, que ela tinha uma perda auditiva unilateral, e aí seria uma das crianças que ficaria lá e não seria atendida, porque ela não tinha o perfil para ser atendida pelo SUS, né, que é um problema que a gente se depara, né? Então, o Brasil tem uma política de saúde auditiva, deveria dar conta. Nós somos pobres, mas nem tanto, né? A gente está num país que tem recursos, mas muitos ficam à margem, né, dessa reabilitação auditiva. O mesmo com a outra menina ali, né, com Adam. Ela também tinha uma perda condutiva, uma perda mista, né? E aí eles trouxeram barra para ela. Olha que bênção, né, que ela conseguiu. E aquele caso ali foi um caso engraçado, bonito, porque uma senhora que saiu da sala de adaptação. Esse é o Ken, que é o marido da Nora, né? Esse é um dos fundadores da Hear the Call. E ele saiu dançando Roberto Carlos com ela da sala. Foi muito bonito, porque ele disse ela disse que ela queria muito voltar a escutar músicas. O bem contagia. Então, quem recebe não são só os pacientes. Então, eles são o principal da ação,
Mas o que acontece é que o Todd, que é um dos audiologistas que veio dessa vez, estava usando essa analogia da onda. É uma onda de bem, né? Então, essas pessoas recebem um aparelho auditivo, mas todos da comunidade se beneficiam. E os principais são os voluntários, né? A gente sai moído, parece que passou um caminhão na gente, nos atropelou de tão cansados, mas felizes, né? É um cansaço feliz. E aí a gente tem como voluntários tradutores, né? Porque eles fazem a adaptação de aparelho, como está ali, ó, do ladinho da bandeira do Brasil. Tem os audiologistas americanos na sala, né? A família, o paciente e os intérpretes para poder auxiliar, então, nessa comunicação entre o paciente e o audiologista. E aí nós temos estudantes de fonoaudiologia que participaram este ano, que foi demais, foi super legal. Umas máquinas de trabalhar, as meninas, né? Elas deram conta do recado, ajudaram muito, e espero que tenham aprendido muito também. E aí, ali fazendo, ali no dia a dia, a gente viu, nossa, que grande oportunidade que é ensinar nesse contexto também, né? E é uma parceria que a gente busca mais. E aí essas pessoas maravilhosas que ganharam muito, que doaram muito e ganharam muito. Isso daí é durante a ação. Mas antes da ação, essa mulher, Juliana, trabalhou muito, muito, incansavelmente, buscando as pessoas, selecionando quem mais precisava. Toda a equipe do IBO trabalhou de forma apaixonada, assim, incrível de ver, lindo de ver o empenho de todo mundo trabalhando para que isso acontecesse. E os desafios, então, agora, né, a partir disso. A quantidade de pessoas que nos procuram, que é maior do que o que a gente pode dar conta, né? Nós precisamos também atingir quem mais precisa, que isso é um desafio, porque no meio, né, das pessoas que nos procuram, tem as que precisam muito e tem as que poderiam comprar um aparelho auditivo. E também tem as que poderiam entrar, né, na fila do SUS, que nem entraram, né? Também é um problema. Então, a gente precisa que esses aparelhos eles sejam dispensados, sejam doados para as pessoas que realmente ficaram à margem, né, do sistema, ou que estão em espera, pelo menos, no sistema, que realmente não possam comprar. A gente precisa conseguir filtrar. Isso sempre é um desafio. E, principalmente, fazer segmento dos pacientes. Quem aqui trabalha com adaptação de aparelho auditivo sabe que a menor parte é doar ou vender o aparelho auditivo. O segmento disso é super importante, senão a pessoa vai colocar ali uma peça, né, uma coisa que custa um dinheirão na gaveta, né, e não é o que a gente quer, não é o que todo esse esforço merece. E nós temos feito esse segmento, então, ano passado a gente fez os últimos anos através do meu consultório, eu fiz o segmento dessas pessoas, mas a gente sente que isso é insuficiente, né? E aí nós estamos buscando agora outras formas de parceria. Então, dessa vez, nós vamos fazer alguns mutirões, né, de ajuste de aparelhos auditivos no IBO, que gentilmente vai ceder novamente a casa para a gente. E, no futuro, com a parceria com as universidades. Então, para esses desafios, né, as propostas são: uma é da gente nos organizar melhor aqui no Brasil para angariar mais recursos e planejar melhor as ações. Outra coisa que a gente sente que tem que fazer é sair do nosso quadradinho, né? E aí buscar as pessoas que estão mais distantes, né, das grandes cidades. Então, aqui no nosso entorno, né, ir um pouquinho mais para dentro do país, né, talvez. Né, tem outras ideias aí mais diferentes, mas a gente vai ver o que a gente pode, né, dentro do possível. Mas sempre com essa responsabilidade de
seguir esses pacientes, né? Não adianta só a gente pegar um barco e ir para a Amazônia, deixar lá um aparelho auditivo e deixar lá e sair. O que eles vão fazer com aquilo, né? A gente precisa colocar e precisa seguir, precisa saber que vai usar, precisa orientar, voltar, né? Fazer uma adaptação. E o que tem nos apaixonado, que é essa ideia da parceria com as universidades, né? De poder, com isso, tanto seguir os nossos pacientes, ter esses braços por nós, de conseguir orientar os pacientes, né? Quanto também auxiliar na formação profissional, né, desses estudantes. Porque, olha só, as universidades que têm parceria com o SUS, né, como a UNB, que pode ter lá o HUB, elas têm um contato, né? Como eu tive também, eu fiz Unifesp, a gente tinha lá doação de aparelho auditivo, tem até hoje, então tem muito contato com o aparelho auditivo. Mas quem está na faculdade particular não tem, né? Porque não tem uma possibilidade de adaptação de aparelho. Então, a gente quer levar para essa população. E aí é o ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? O paciente que está sendo atendido, sem custo, o estudante que está aprendendo sobre aquilo. O Hearing the Call até gentilmente se ofereceu para ajudar na formação, também em aulas, no que a gente precisar. E são audiologistas de peso, gente. São excelentes audiologistas que estão lá e que realmente vão contribuir muito, têm contribuído muito com a gente. Se você quer ajudar, você pode ser um doador, né? Pode doar para essa instituição. Você pode, se você é um professor de uma universidade, você pode nos ajudar, então, nessa parceria. Se você fala bem inglês, pode ser um tradutor voluntário. E, se é um audiologista, pode ser um voluntário audiologista também. Okay. Thank you. There's an old African proverb that says, if you want to go fast, go alone. Tem um provérbio africano que fala, se você quer ir mais longe, mais rápido, vá sozinho. But if you want to go far, go together. Mas, se você quer ir mais longe, vá junto. So we'd just like to end with a video to show that the goodness, the charity, is spreading beyond Brasilia with Dr. Fayaz and Juliana, and hopefully more help from all of you. Então, vamos mostrar o vídeo para ver, né, onde foi espalhada essa bondade, e através também do Dr. Fayez e a Juliana, que participaram dessa ação lá no Zâmbia, e esperamos também vá por vocês. Kunda. I live here in Zambia, in Chibombo. I went to School of Hope. After graduating, I started assisting. I volunteered to teach there. And then there I was put to assist kids who are hard of hearing to learn because they didn't really have a teacher. While doing that, I met Entheos who come every year to help kids with their hearing aids. I was inspired. They told me about how there aren't many audiologists in Zambia, and then every year, this group of nice people has to come every year to come and check on, everybody's ears and help with hearing aids. So seeing how people with hard of hearing treated differently and are secluded, in the community. I was also touched coming from a family of refugees who knows how it feels to be treated differently from, others, and I thought that I could make a difference. But my heart still yearned to know more about audiology. So then I began searching, and then I started applying to different schools, trying to find out how I could also become an audiologist and make a difference here in Zambia. The big plan is that I would love if everyone else in Zambia could have access to hearing and care services, hearing care services. So it would be amazing for Dr. Fayez to teach here in Zambia. Because cochlear implants, it's very new here. A lot of people don't even know about it.
a lot of lives will be impacted and changed because of the surgeries, cochlear implants. So it would really give hope to a lot of people here, and them having access to that would really change a lot of lives here in Zambia. You see parents coming with hope for their children so that their children have a future, because the society here still believes in excluding people who are hard of hearing from doing other things, and so whenever an audiologist comes here to Zambia, it's like you're giving hope, to those who are hopeless. You're changing lives and giving a future to someone. All right. Thank you. Obrigada a todos. Thank you.